Olá, meu nome é Jorge Juneck e hoje eu vou falar sobre tensão superficial. Vamos falar sobre o básico da tensão superficial e depois vamos aprofundar os assuntos em outras aulas. Ok, a tensão superficial é aquela força entre as moléculas da água e elas afetam basicamente o formato ou como a água interage com o meio. Uma superfície em preto, em azul está a curva da água. Quando a gota, você coloca uma gota numa mesa, ela fica parecida com essa curva em azul aí, ó. E aí o que acontece é que você tem esta curva e esta curva é função da força que a água está fazendo em atrair uma molécula de água contra outra. De água como solução e não como água pura. Então a água tem lá açúcar, tem sal, tem minerais, enfim. Ela tem uma temperatura e ela está sujeita a uma pressão. Eu já vou chegar lá. Enfim, a água tem forças de atração e ela forma essa curva segundo a sua interação com o meio. Veja só, ela poderia ser assim também. E veja só que o ângulo, né, A do primeiro exemplo é muito maior do que o ângulo em B do segundo exemplo. E eu estou falando da mesma gota d'água, da mesma quantidade de água na mesma superfície. O que pode fazer variar esse ângulo ou essa interação? O pessoal da agronomia costuma usar espalhante, que é um produto que atua na tensão superficial da água, fazendo com que ela se pareça muito mais com o ângulo B do que com o ângulo A. E veja só, quando uma gota, e você está usando um produto, você quer fazer um spray e jogar em algum local, você quer que ele tenha muita área de contato. Pense milhares, bilhões de gotas com o ângulo B e milhões de gotas com o ângulo A. O ângulo B é bem mais eficiente porque vai cobrir muito mais área. O formato da gota é função da interação da água com o meio através de sua tensão superficial. Então, existe a força entre moléculas de água. Esta força ela é afetada por algumas características e esta força é o que determina este ângulo, temperatura, pressão e soluto. Veja só, alterando uma dessas características, você pode sair da condição A para a condição B. Alterando as pressões atmosféricas, você pode sair da condição A e para a condição B. E você pode ter em máquinas com pressões artificiais, então causando alteração de A para B ou de B para A. E de soluto, concentrações de substâncias. Eu dei o exemplo da agronomia, mas a engenharia também utiliza de produtos para atacar a tensão superficial, para que tenha a água em condições de uso para a engenharia. Esse é o básico da tensão superficial. Meu nome é Jorge Juneck. Visite meu blog jorgejuneck.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.